A pessoa tem desejo de pecar, mesmo sabendo que isso desagrada a Deus. Então tem que ter cuidado. Tem pessoa que está na igreja, ela ocupa o púlpito, pode ser até um pastor, um missionário, um obreiro, um diácono, diaconisa, mesmo ela tem desejo de pecar, mesmo ela conhecendo a Bíblia, ela sabe que isso desagrada a Deus. Por quê? Isso tem um porquê, tem uma resposta. Então Romanos 7, versículo 15 diz assim, ó: porque o que faço, está lá em Romanos 7, 15, porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso eu faço. Existe uma força carnal e demoníaca que me puxa para baixo, que me arrasta. Eu quero ir para a igreja, eu quero pregar, eu quero falar bem do meu irmão, mas existe uma força demoníaca, existe uma força carnal, maquiavélica, que me puxa para fazer aquilo que não agrada a Deus. Está entendendo? Então nós temos que ter muito cuidado. Irmãos, pastor, por que eu sinto desejo de me prostituir e de me corromper? A pessoa está na igreja, servindo a Deus, é batizada, às vezes ocupa até um cargo, às vezes pode estar até dirigindo uma igreja, mas ela sente desejo de prostituir. Pastor, mas por que isso? Tem resposta? Deus dá a resposta nas escrituras. Sabe onde está? 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Olha só, por que isso? 1 Coríntios 3,16 diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Aleluia, glória a Deus. Vamos lá, amém? Então, eu sinto desejo de prostituir, mas nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Está entendendo? Aí versículo 17: se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Aleluia. Pula um pouco, 1 Coríntios 6, 18 a 20. 6. Então tá, eu agora sei, pastor, que eu sou o templo do Espírito Santo de Deus. Então o que eu tenho que fazer agora? Olha só, 1 Coríntios 6, versículo 18 a 20 diz assim: foge da prostituição. Então você tem que fugir e não correr para cima dela. Foge da prostituição. Se você está sendo assediado, se alguém está olhando para você com um olhar diferente, se alguém está conversando daqui e dacolá, e você percebe que existe uma força maligna nesse negócio, a Bíblia diz: foge da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então, irmão, o meu corpo não é meu, é do próprio Deus. Aleluia. Viu, Carioca? Eu sou, você é, cada um de nós aqui somos santuário, morada, habitação do Deus Altíssimo. Aleluia. Glória a Deus. Então, nós temos que fugir desse pecado da prostituição, porque o corpo nosso é santo e Deus é santo. Aleluia. Então nós temos que ter essa preocupação. Amém? Pastor, por que quero ver o que não devo? É uma atração irresistível. Por quê? Vamos lá. Tiago, depois de Hebreus, irmão, vai lá. Tiago, depois de Hebreus, capítulo 4. Pastor, por quê? Eu quero sempre ver o que não posso ver. Existe em mim uma atração irresistível. Tiago 4, versículo 4. Olha só: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Então nós temos que ter cuidado. Nós temos que ter uma vida santa e separada. Se nós somos amigos do mundo, nós nos tornamos inimigos de Deus. Então nós temos que ter muito cuidado.
Então não tem nada que está olhando coisas aí que não deve. Eu tenho uma atração, pastor, irresistível de querer ver aquilo que eu não posso. Então, vigia, foge disso tudo. Tá bom? Amém? Outra coisa, a maldição, irmão, ela se projeta no espaço e no tempo. Êxodo 20, versículo 5, diz que Deus visita a maldição dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração. Então, às vezes, irmão, nós estamos na igreja servindo o Senhor, mas nós fomos acometidos de certas maldições que vêm seguindo de geração em geração. Então, nós precisamos quebrar esses pactos, confessar, repreender, deixar no lado, cancelar. Temos que ser renovado na presença do Senhor. Amém, Jesus. Porque muitas vezes, irmão, o crente ele precisa de libertação. Quando a pessoa vem para a igreja, irmão, logo no começo que ela é nova convertida, ela tem que passar por um processo de libertação. Aí o que acontece? Se o novo convertido chega aqui agora, ele vai passar por um processo de libertação, e o crente antigo não foi liberto, aí choca-se tudo. Aí o mais antigo, que é o mais velho de igreja, que não foi liberto, tira o mais novo convertido da igreja pelo fato de ele não ser liberto. Ele não vai saber tratar nem lidar com a situação. Está entendendo? Verdade. Como que é essa situação? Não é fácil não. Segundo Coríntios 5,17, diz o que? Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo na nossa vida. Amém. Para pensar como que era você lá no passado, antes de vir para a igreja, antes de ter um encontro com Jesus, e ver como que você é agora. O mundo jaz no maligno, e Satanás, irmão, se possível, enganaria até os escolhidos de Deus. É verdade. Quando você se converte, Deus restaura os relacionamentos da família. Por isso que é maravilhoso. Quando uma pessoa simplesmente da família, ela única se converte, Deus trabalha na família dela para restaurar toda a sua família, toda a sua parentela. Mas aí o que acontece? A pessoa ela tem que se submeter ao processo de libertação. Inclusive aqui na nossa igreja agora, não vou mais aceitar, não vou mais admitir, quando o novo convertido ele chegar aqui, eu vou acompanhá-lo para o processo de libertação, talvez 2 até 3 meses. Está entendendo? Porque não tem como ser diferente. Então, quando o crente ele é liberto, as promessas do Senhor acompanham ele e toda a sua família é liberta. Porque se ele fumava, ele não fuma mais. Se ele mentia, não vai mentir mais. Se ele enganava, não vai enganar mais. Se ele gritava, não vai gritar mais. Se ele brigava, não vai brigar. Então a vida dele será totalmente moldada e transformada. E isso vai fazer a diferença lá dentro da sua casa. Amém. Olha, a minha mãe mudou mesmo. Olha, o meu pai agora é diferente. Olha, o meu filho agora ele é crente mesmo, porque eu vejo que ele já não faz mais do que ele fazia antes. Então tem que haver mudança, tem que haver transformação. Quando você vê uma pessoa está na igreja, às vezes é até batizada, irmão, mas a atitude dela não é de um cristão. Ela não foi liberta ainda. Ela precisa de libertação? Sim, precisa. Está entendendo? É por isso que muitas vezes as igrejas não estão crescendo. É por isso que entra um grupo de irmãos, daí a pouco sai o dobro. Porque falta libertação, tanto para os crentes velhos, antigos, como para os novatos. Hoje eu estou ministrando essa palavra para que Deus possa quebrar as maldições, para que Amém. Deus possa libertar. Porque o Evangelho de João, no capítulo 8, versículo